I saw you, hi, it's nice to meet you. Know my old girl salty, she just wanna be you. I'm a dog, no Maltese, I don't wanna leave you. Once you're right here, I just don't wanna mistreat you, no. Ana Breis, sou eu. Eu sou uma mãe, eu sou uma mulher que hoje em dia é uma profissional que se considera muito bem-sucedida. E eu tenho uma rotina de vida que faz eu entender que eu sou uma pessoa que conquistou tudo o que pensava em conquistar quando eu era uma pessoa mais jovem. Eu tinha projetos, eu tinha sonhos e eu consegui conquistar tudo que eu desejava. Então, Ana é uma profissional bem-sucedida, mãe da Alice, que é muito feliz. Diferente, eu acho, do que a maioria das pessoas estão acostumadas a ver por aí. Eu trabalho com o mercado financeiro, mas eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida simples. Eu moro num lugar legal, eu gosto de mar, eu gosto de praia. Eu levo a minha filha para a escola de bicicleta elétrica. Eu gosto muito de ter uma vida simples no sentido de que eu possa fazer o que eu quero, mas não que eu seja escrava de uma demonstração de glamour e de ter que provar para a sociedade. Eu não acredito muito nisso, que pra gente ser bem-sucedido a gente tem que provar para o outro. Eu acho que o segredo da riqueza, o segredo do sucesso é você ser bem-sucedido dentro de você. Meu meio de transporte principal é uma bicicleta elétrica, eu sou uma pessoa que faz conta no mercado, que gosta de economizar, eu sou uma pessoa que viaja em baixa temporada para aproveitar a promoção, mas fica no melhor hotel quando quer. Eu acredito que o equilíbrio é tudo. Meu sonho é impactar uma geração sobre a vida financeira deles. Assim, eu acredito que eu posso transformar vidas. A educação parece um clichê, né? Uma frase muito clichê, mas a educação é a base de tudo. E hoje em dia a gente vê muita gente passando dificuldade, morando em lugares ruins, com muita violência, as pessoas se metendo em furadas financeiras e roubadas, porque essas pessoas às vezes realmente não têm informação suficiente para saber lidar, administrar o dinheiro delas, saber evitar que passem a perna delas, elas não têm o básico ali para conseguir entender e identificar um bom e um mau negócio. Então eu quero impactar vidas com o conhecimento e com a informação que mudou a minha vida. A maior dificuldade na minha trajetória, com certeza, foi a transição da minha vida no banco para a minha vida de profissional fora do banco, né? Profissional autônoma. Porque quando eu estava trabalhando no banco, eu trabalhei no HSBC durante um tempo, alguns anos, eu fui criada vendo minha família trabalhando naquele sistema de CLT. Funcionário, com o chefe ali, te cobrando meta, com todos os direitos e garantidos, e dentro do banco aquela cobrança excessiva de metas e de oferecer para o cliente uma coisa que nem sempre fazia parte do perfil dele. Aquela coisa de o que o banco queria, não o que o cliente queria ou o que o cliente precisava. E de repente eu vi que aquilo ali não fazia sentido para mim, eu fiquei muito insatisfeita, eu comecei a ficar muito triste, muito insatisfeita com a minha vida, isso começou a me gerar problemas de saúde de maneira geral. E de repente aconteceu o que eu falo que foi a sorte de ter sido mandada embora, foi na fase que o HSBC começou a fazer, né, a transição ali para ser vendido para o Bradesco. E sair dessa questão do vínculo de CLT para ser uma profissional liberal não é fácil. Muita gente fala, é só sentar e trabalhar, mas você sair desse esquema de tenho garantias para um esquema de só depende de você, não é fácil, principalmente quando você tem que conquistar o mercado, quando você tem que demonstrar para as pessoas, né, que a marca de um banco não necessariamente está ligada, relacionada. O banco, apesar de ter um nome grande, de ser muito grande, ele pode estar te apresentando a maus negócios, e uma pessoa ali, apesar de não ter um nome grande atrás dela, ela pode estar te ensinando e te apresentando a negócios que levem você para o objetivo que você busca. E isso foi muito difícil para mim. Eu quebrei muita cabeça, marquei com muitas pessoas de fazer reunião, liguei muitas vezes e tomei não, e não fui recebida. Saí de casa com dinheiro contado e não fechei negócio. Foi muito difícil por um tempo. O momento mais feliz da minha vida foi quando eu percebi que eu tinha uma fila de espera de pessoas que queriam ser atendidas por mim
Eu tô falando relacionado à carreira, né? Da minha vida como um todo. É claro que eu poderia falar outros, como o nascimento da minha filha e outros momentos. Mas focando aqui na minha carreira, profissionalmente falando, quando eu me senti estabilizada, e a área profissional é uma coisa que me dá uma segurança, que me dá uma tranquilidade para também estar em paz em outras áreas da minha vida, quando eu percebi isso, esse foi um momento de realização profissional para mim. Eu comecei a minha vida profissional, meu primeiro emprego foi numa confecção de roupas. Nada a ver, né? Eu tinha 16 anos de idade, eu tava de férias, tinha ficado de férias ali antes do que era o normal, porque eu tinha passado na prova, e eu nunca fui muito CDF, juro pra vocês. Minha mãe me ligou e falou, olha, a minha chefe tá precisando de uma pessoa aqui pra ajudar, era final de ano, né? Tá precisando de uma pessoa pra ajudar aqui a organizar as roupas pra ir pras lojas. De final de ano tem muita demanda, muita roupa, muita venda nas lojas. E aí eu fui, desmarquei com as minhas amigas o banho de piscina que a gente ia tomar e fui trabalhar. E depois disso eu fui trabalhar no shopping como auditora, aquela pessoa que fica do lado do caixa, sabe? Que fica anotando os valores que você compra. Foi o meu segundo trabalho. Depois dali eu fui trabalhar no escritório no contas a pagar, enfim, eu virei o braço direito de um provedor de internet da região de Niterói. E depois disso eu fui para o banco. E quando eu fui para o banco eu comecei como estagiária e eu aprendi demais nessa função e poucos meses depois, 4 meses depois, o gerente geral da agência, vendo o meu comprometimento, eu pedi para ele me treinar, eu falei, o que vocês fazem aqui? Me explica como é que isso aqui funciona, porque eu vejo todo mundo trabalhando, mas eu não entendo bem qual é a lógica disso aqui, como é que o banco ganha dinheiro. Ninguém nasce sabendo, tá? Na verdade, eu posso apostar, eu duvido muito que as pessoas, de maneira geral, entendam exatamente como o sistema financeiro nacional, o sistema de bancos funcione. Mas eu queria entender, eu fiz alguns treinamentos sendo aprendiz, que basicamente quase ninguém faz, era até, entre aspas, proibido, não recomendado para não gerar nenhum tipo de vínculo, mas ele via tanto o meu comprometimento que ele sentava comigo, me explicava. E 4 meses depois ele me chamou para participar de um projeto de estágio que formava pessoas para, um ano depois, se tornarem gerentes de relacionamento. E aí eu fui virar essa estagiária, que já ganhava um pouco melhor, e já transitava ali na área de gerente, na área comercial. E eu atendia os clientes, já comecei a entender essa parte um pouco melhor de o que é você abrir uma conta, o que é fazer um investimento. Foi quando eu vi o meu primeiro cheque de R$1 milhão, eu nunca tinha visto uma pessoa preencher um cheque de R$1 milhão na minha frente. Eu falei, meu Deus, as pessoas têm esse dinheiro. Eu era muito novinha, nessa época eu tinha 18 anos, exatamente 18 anos. E no final desse processo de estágio, o diretor falou que era para entrar um monte de gente e não entraram essas pessoas. Não tinha vaga para todo mundo. Ele falou que de 12 vagas que ele achava que ia ter, só iam ter 2. E eu era da agência no pior lugar, no pior bairro. Eu era a pessoa que não tinha inglês fluente igual todo mundo tinha. Eu era a pessoa que não tinha feito todo o processo que todo mundo tinha feito, não tinha feito a faculdade mais cara. E eu falei, eu não posso perder essa oportunidade, eu vou passar nessa certificação que eu preciso para ser gerente, eu vou conseguir isso. E aí eu mandei um e-mail para ele, que pena que eu perdi esse e-mail, uma troca de e-mails eu não tenho, mas falando que eu tinha passado na prova e que o meu sonho era ajudar pessoas a encontrar, né, o sucesso financeiro delas, no sentido de começar a investir e financiar o imóvel que elas queriam, ter o que elas queriam ali. E ele gostou muito e me chamou para uma entrevista. E eu fui a gerente, segundo a TV HSBC, mais nova do Brasil a assumir uma carteira de alta renda. Eu assumi uma carteira que na época era chamada de carteira Advance. Com 19 anos eu assumi uma carteira de cliente. E foi assim, até a parte de estar no banco, a minha trajetória, a minha conquista foi essa. Ali dentro eu bati muitas metas, ajudei muitas pessoas. Eu, todo dia antes de trabalhar, falava que só fazia sentido para mim estar ali se eu estivesse ajudando quem sentava à minha frente. Eu tinha oportunidade de dar algum tipo de esclarecimento ou de mudar ali um pouquinho da história de quem sentava à minha frente. Sempre foi isso que motivou ali a minha rotina. Quando eu fui chamada de aprendiz para assumir esse cargo de estagiária, de gerente ainda não, que ele me pediu o currículo, minha mãe estava comigo. Nessa época eu morava com meu pai, mas ela estava lá na minha casa e ela foi comigo me ajudar a tirar uma foto 3x4, ela foi me ajudar ali a terminar o currículo. Ela muitas vezes assim entrou na dança de se comprometer ali com o que eu estava fazendo. Então, tanto na parte profissional, de muitas vezes me ver chorando muito cansada, de ouvir as minhas reclamações e de ouvir as minhas vitórias, as minhas conquistas.
de me incentivar, às vezes que eu tinha que empreender, que arriscar alguma coisa nova e dizer não para uma coisa para construir outra. Não vai, se você acredita, vai, que vale a pena. Com certeza, minha mãe foi uma pessoa que me incentivou muito, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. A base de tudo que eu acredito, a pessoa quando vem até mim, a pessoa quando chega no meu Instagram, ela vê alguém, e é isso que eu tento passar, que desperta o senso crítico. É isso que eu quero. Eu não quero que você seja a pessoa da teoria, do A mais B, daquele gabarito da prova, que você sabe a resposta certa, que você sabe a frase pronta. Eu quero que você seja a pessoa que sabe escolher. Eu quero que você saiba discordar. Eu quero que você saiba identificar. Eu não acredito em receita de bolo. As pessoas são diferentes. Você é diferente, eu sou diferente. A gente é diferente ao longo da vida. A sua necessidade financeira hoje não é a mesma necessidade financeira de amanhã. As minhas necessidades mudaram. Ao longo de tudo que eu vivi, ao longo de todo esse tempo, a Ana de 5 anos atrás era uma Ana que queria algumas coisas, que tinha alguns projetos, que hoje eu já tenho outros, eu já realizei alguns. Então, isso muda muito com relação aos seus objetivos financeiros, as escolhas que você faz, se você faz sentido você financiar, você alugar, você pegar um empréstimo para empreender, não pegar esse empréstimo para quitar uma dívida, tudo isso muda de acordo com a sua vida. Eu não acredito que os seres humanos, de maneira geral, são pessoas que você pode definir, seja uma carteira de investimentos, as decisões financeiras de maneira geral é uma receita de bolo. E é isso que eu passo para as pessoas. Eu não acredito em fórmula pronta. E o que eu prego e o que eu estimulo nas pessoas com quem eu convivo, nos meus alunos, nos meus seguidores de maneira geral, é que você tenha senso crítico para conseguir tomar as melhores decisões. E com certeza esse é o meu diferencial. Falar o lado bom, o lado ruim e fazer você conseguir tomar a sua decisão sozinho. A minha relação com dinheiro é uma relação que vocês vão ficar intrigados. Por quê? Diferente de... You said that you love me, don't know if it's still true. Hate it when you're not here, love it when I'm with you. You say you don't trust me, all the shit we've been through. Why you always upset? I don't really get you, I don't really get you. Why should I always gotta be so stressful? Baby, can you tell me why are you so vengeful? I don't understand you, I can't live without you, but I can't fucking stand you. I'm just so obsessed, I should take better care of myself, but fuck it. Blacked out in public, on that like she upset, but I know she loves it. Seja muito bem-vindo! Essa introdução ficou incrível, né? Quem gostou da introdução, comenta aí, eu, no chat. Eu quero dar as boas-vindas a você. É muito, muito bom contar com a sua presença na nossa primeira edição da websérie O Grande Start. Esse é o nosso primeiro episódio. É nesse episódio que a gente vai começar aqui esse evento, um evento que a ideia dele é mudar a sua visão em relação a finanças. Hoje, a gente está vivendo uma loucura, não preciso nem dizer. É o corona que não deixa as pessoas saírem de casa, a gente de máscara o tempo todo, o governo tirando cada vez mais o nosso dinheiro, a inflação tá lá nas alturas, todo mundo percebeu que tá tudo caro, o mundo tá uma bagunça, né? Muitos negócios faliram durante a pandemia, muita gente tá passando por muita dificuldade até hoje. Se não bastasse tudo isso, a nossa educação financeira é péssima. Não dá nem para dizer que a gente tem educação financeira. Se essas pessoas tivessem se organizado, se preparado, feito uma boa gestão do seu dinheiro, que é o assunto da aula de hoje, elas não teriam passado dificuldade nesse período. É possível se livrar da maioria dos seus problemas apenas aprendendo a fazer a gestão dos seus recursos da forma correta. Minha proposta nesse evento é entregar um plano claro, redondo, perfeito, aplicável. Mas não adianta. Não adianta você ver a primeira aula e não ver as últimas. Isso tudo aqui, esse material todo, foi pensado para ser distribuído de forma complementar. Sabe aquela série que você vê que tudo faz sentido?
no final fala, cara, aquilo lá fez sentido. Ou seja, não adianta. Você não pega ali uma no início e outra no final. Isso não vai transformar a sua vida. Não é assim. A terceira aula, por exemplo, é a mais importante. Mas você não pode pular essa nem a segunda. Senão você não vai conseguir entender. Você tem que saber quais são os 3 fundamentos. E eu vou te mostrar todos eles nessa série de 3 episódios. Seguindo daqui, o que a gente precisa? A gente vai fazer um combinado. Você tem que se comprometer. Não só comigo. Mais importante do que comigo é com você mesmo. Você vai ter que ir na frente do espelho aí, pega a câmera do celular, bota virada para você e fala, olha, essa semana eu vou participar do Grande Start e eu vou seguir à risca o treinamento da Ana. E eu acho que assim, a gente tem até que criar uma hashtag. Vocês vão ver que no segundo episódio eu vou falar algumas coisas interessantes sobre tubarão. Eu acho que tem que falar, vamos criar uma hashtag vou virar tubarão, projeto tubarão. Vocês vão entender na segunda aula. Mas Ana, eu vou conseguir sair desse projeto um investidor? Você vai conseguir me transformar nisso? Parece que é impossível. Isso só depende de você. Só você pode transformar a realidade da sua vida. E a gente vai ter que fazer isso, você tem que se comprometer com isso. Vai ter gente que fica, Ana, eu preciso de milhares de reais, eu não vou conseguir. Ou Ana, eu não tenho uma família rica, eu não tenho herança, eu não consigo guardar dinheiro. Você pensa que eu comecei de família rica? Que vocês já devem estar conhecendo um pouco de mim aí, algumas pessoas me conhecem, mas eu vou contar. Eu vou contar porque vocês precisam entender com detalhes. Sou filha de costureira, minha mãe é costureira. Meu pai sempre foi muito enrolado com dinheiro. E eu sempre vi ele nessa situação. E isso me dava muita vontade de sair para trabalhar. Eu queria trabalhar com qualquer coisa no início da minha vida porque eu queria ter o meu dinheiro. E trabalhava com o que dava. Eu trabalhei em shopping, trabalhei em confecção, trabalhei como assistente administrativa, tudo isso assim, na faixa dos 16 anos, por aí. O meu sonho mesmo era trabalhar em banco. No ensino médio uma vez, a professora pediu pra mim, desenha como você quer ser. E aí eu desenhei com diploma em frente a uma agência bancária, do meu sonho, pra vocês terem uma noção. Com 19 anos eu consegui. Mas eu saía por aí entregando o meu currículo. E eu queria tanto trabalhar em banco, que quando eu ia entregar o meu currículo, e às vezes o lugar falava, é só você deixar o currículo aqui. Eu não aceitava que as pessoas só recebessem o meu currículo. Eu queria que elas me ouvissem, eu queria que elas conversassem comigo. Porque na minha cabeça eu não ia conseguir passar como realmente eu era. Como que a pessoa vai saber que eu sou simpática, que eu sou legal, se ela não conversar comigo, né? Então eu insistia mesmo para me apresentar. Com 18 anos, Carlos, eu chamava ele de Carlinhos, gerente do HSBC, ele me contratou. E ele me contratou, não só me contratou, como chamou uma pessoa da matriz para me treinar. E foi assim que eu comecei a entender mais sobre o mercado financeiro. Eu lembro que essa pessoa veio lá de Curitiba, as pessoas de aprendiz nem tinham acesso a treinamento, mas eu tinha muita vontade de aprender. E eu gostava muito de ensinar os meus clientes. Eu, assim, era muito grata por ter conseguido aquele trabalho, estava dando o meu melhor. E aquela pessoa, sabe, eu era aquela pessoa do coletinho. Mas eu tinha me encontrado. Todos os dias eu ia lá e entendia que eu ia ajudar pessoas. As pessoas no banco, assim, o sistema de maneira geral, não sei se vocês já perceberam isso, muita gente sim, algumas pessoas infelizmente ainda não, eles querem bater meta. O banco ele quer ter lucro, né? Então é o que é importante para ele. E isso começou a me soar mal para mim, a me fazer mal, sabe? Eu tentava montar uma estratégia legal para o meu cliente, para que eles pudessem fazer o dinheiro trabalhar melhor para eles, alcançar o objetivo deles da melhor forma possível. E o meu chefe do banco ficava na minha orelha, Ana, para de fazer desse jeito, a gente tá aqui para bater meta, pensa na meta. Eu lembro que uma vez ele falou, você não é psicóloga de cliente, o cara tem que sair daqui com o papel assinado, sabe? Era bem agressivo assim. Isso começou a me deixar muito chateada. Quando você é motivado pelos motivos errados, tudo na vida se descontrola. E eu me descontrolei, principalmente financeiramente. Não sei se vocês já perceberam que quando a gente não está feliz com alguma coisa, a gente tenta suprir a nossa infelicidade em alguns excessos, né? Excesso geralmente representa falta. E eu comecei a gastar muito. Todo mês eu gastava mais do que entrava. Naquela época, parecia que eu nem ligava, sabe? Eu fui cavando meu próprio buraco. Eu não fazia conta. Então, quando o mês chegava ao final do mês, as contas não fechavam. Pois é, isso mesmo. Eu peguei empréstimo,
eu não tinha dinheiro investido, era uma loucura. As minhas não tinha meta de economia, reserva de emergência, eu nem sabia o que era reserva de emergência. Eu tinha feito certificações de investimentos, mas aquela só para passar na prova, na verdade eu não sabia nem como aplicar aquilo ali na minha vida. É aquele ditado, sabe? Em casa de ferreiro, espeto de pau. E eu sabia sobre produtos financeiros, mas não sabia nada como conseguir realmente me organizar e mudar a minha realidade. Eu estava totalmente ali fora do eixo no que se diz a vida financeira. E até que chegou um dia que eu percebi que o buraco era mais fundo do que eu imaginava. Era o dia 10 de novembro de 2014. Essa data não dá para esquecer. E eu lembro que nesse dia estava muito quente, final de ano. Eu tinha voltado a trabalhar no banco depois de umas férias. E eu tinha chegado, eu lembro que eu estava muito comprometida. Eu voltei dessa viagem extremamente animada, empolgada, porque eu entendi que o trabalho paga o luxo. Parece óbvio, mas quando eu estava lá usufruindo das coisas na viagem, eu pensei, cara, é isso, sabe? Eu vou me comprometer mais e tudo mais, não sei o quê. E eu cheguei na agência depois de um dia produtivo, fechei vários negócios e estava com uma estratégia ótima para bater todas as minhas metas aquele mês. E o meu chefe me chamou. Eu pedi 3 minutos para pegar minha pasta com as produções e mostrar lá para ele o que eu tinha feito, crente que ele ia ficar todo orgulhoso. E eu estava ajudando uma amiga que estava do lado me pedindo uma ajuda. E aí, quando eu cheguei e sentei, era o que eu menos esperava. Ele começou falando que naquele dia tinha recebido um e-mail, que ele ficou muito triste com o que estava naquele e-mail. E resumindo, naquele momento eu estava sendo demitida. Pois é, fiquei totalmente em choque. Eu nunca tinha sido mandada embora, tá? Os outros lugares que eu tinha trabalhado antes, eu saía, geralmente porque encontrava alguma coisa melhor. Eu tinha uma filha pequena, foi tudo muito, muito louco. E eu pensei, o que eu faço agora? Eu juro, gente, eu não sabia o que fazer. Eu pensei, eu venho amanhã, eu pensei que ficasse até algum dia, eu não sabia realmente o que fazer. E ele falou, não, Ana, agora você pega suas coisas e vai embora, você não volta amanhã. E eu saí do banco meio assustada, mas eu lembro que eu falei, vocês ainda vão querer muito que eu abra minha conta Premier com vocês. E Premier, na época, era quem ganhava acima de 13 mil reais. Quem sabe um dia eu trago meus milhões para investir aqui. Brincando, com um clima muito leve, eu falei, vocês ainda vão querer abrir minha conta. E com essa demissão eu não tinha mais como tapar o buraco das minhas dívidas, sabe? Alguns aqui já me acompanhavam, sabe? Eu tive que viver um tempo com um valor muito baixo por mês. As coisas aconteceram depois desse dia, enfim, tudo que aconteceu só me mostrou que a liberdade que a independência financeira dá pra gente, que o dinheiro guardado dá pra gente, é uma liberdade muito importante, que eu não vivi. Eu era escrava do dinheiro e nem sabia. E foi ali que virou a chave. Eu percebi que eu tinha cavado um buraco e agora eu tinha que sair. Eu tinha que resolver, enfim. E o que eu fiz? Depois de ficar muito mal, achando que não tinha solução pra nada do que eu tava vivendo, eu sentei e comecei a anotar tudo. Foi o momento que eu falei, esse buraco tem fundo, cheguei no fundo e agora é a hora de começar a escalar essa saída aí. Eu precisava de uma fonte de renda de um emprego para sustentar minha filha, eu precisava, obviamente, né, de um emprego bom, eu queria coisas melhores, eu queria conquistar e eu consegui a minha primeira cliente fora do banco, eu consegui recomendação, eu lembrei de todos os meus clientes do banco, muitos quiseram continuar comigo e eu dava o meu máximo para ajudar todos os meus clientes. Eu comecei a trabalhar com seguro de vida, eu lembro que eu fui convidada por alguns lugares e eu comecei a perceber que todos os clientes que eu atendia, felizmente, precisavam indicar, sentiam ali, precisavam de suporte e sentiam que precisavam indicar alguém para ter o mesmo suporte que eu dava para eles. Isso me fazia muito feliz, porque eu tinha saído do banco, passado por aquela situação toda e senti que o meu trabalho era útil e que eles falavam, Ana, preciso de você, preciso disso que você faz e conheço gente que precisa. Isso começou a ser muito bom. E eu nem imaginava que alguém pudesse cobrar por isso, pelo que eu explicava, pelo que eu ensinava. Eu, quando trabalhava com seguro e previdência, só ganhava comissão. E muita gente até estranhava, porque eu explicava tanto, eu ensinava tanto, que a pessoa falava, mas você faz isso de graça? Eu falava, só ganho que você fechar comigo. E depois eu vi que eu podia estar oferecendo um serviço ali. E eu comecei a expandir. E depois disso, minhas redes sociais cresceram, eu abri vagas de consultoria
e muitas pessoas vieram e de repente, entre contatos de amigos e todo mundo, eu consegui os meus primeiros clientes e listas de pessoas me esperando e eu fiquei muito feliz. Com esses valores, eu consegui quitar as minhas dívidas e consegui começar a investir. E aí, a sacada era não ter que passar nunca mais por todos os perrengues e nunca mais, assim, ter que viver escrava do dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, às vezes eu ia visitar cliente só com o dinheiro do transporte, juro, gente, fases da vida. E muitas vezes, já aconteceu uma vez, de eu sair de onde morava, que era longe, e ir para um lugar e a pessoa, esqueci, desculpa, volta outro dia. Foi muito difícil, muito difícil. Mas depois de alguns meses aí, lutando muito para fazer esse turnaround, essa virada financeira, eu consegui aumentar minha renda, gastava somente o necessário, o que dava. Não conseguia acertar minhas contas, não tinha mais conta em atraso. Eu estava vivendo como eu gostava já. E o melhor de tudo isso, quitando as dívidas, eu consegui começar a investir. E aí eu tava ganhando, eu lembro, em torno de, sei lá, 8 mil reais, era o que eu tinha sobrando. E ainda com as minhas dívidas e tudo mais, eu fui conseguindo quitar, que tem uma dívida na época, acho que foi 24 mil, com o dinheiro que entrou. Depois eu consegui juntar os meus primeiros 30 mil. E depois eu quitei as dívidas com desconto. Toda uma estratégia por trás disso. Mas eu não achava nem que eu ia conseguir juntar os meus primeiros 30 mil reais. Eu lembro quando eu vi esse dinheiro na minha conta, eu falei, meu Deus, uma pessoa que pegava empréstimo, que vivia enrolada, olhar na conta dela os primeiros 30 mil reais, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu falei, nossa, para quem há pouco tempo estava no sentido oposto, agora tá muito diferente. E em breve, logo, logo, eu consegui juntar minha reserva de emergência. No outro mês, eu decidi fazer uma cirurgia estética que eu queria muito. E depois disso, vocês viram com certeza, depois de ouvir toda essa história, que é possível sim investir do zero, ter uma rentabilidade maior que a poupança, porque poupança, nem preciso dizer, não vai levar vocês a lugar nenhum. Ter metas, que o que me ajudou foram metas estabelecidas, objetivos firmados. Vocês acham que é possível ser um investidor de sucesso com a minha ajuda? Depois de tudo que vocês me viram passar, depois de toda essa transformação? Eu já atendi mais de 1000 clientes e eu garanto que o que eu fiz não foi alguma coisa que eu peguei de alguém, foi uma coisa que funcionou na minha própria vida, tá? Mas, Ana, você já sabia sobre finanças, então foi mais fácil. Você se engana. Eu tinha a faca e o queijo na mão. Mas vocês viram, eu tive que passar por isso tudo para conseguir aprender como aplicar. Tem muita gente que eu conheço que trabalha em banco que não sabe aplicar nada, que vive enrolado. Você precisa de conhecimento bem direcionado, de um método, de uma estratégia. Pessoas que entendem do assunto nem sempre sabem aplicar o assunto, aplicar o conhecimento, tá? Você não precisa necessariamente ser um expert. Você precisa de força de vontade, de metas estabelecidas e um mentor. Eu tive inclusive pessoas muito importantes, que sem elas eu não teria chegado onde eu cheguei. Não espere passar pelo que eu passei. Os inteligentes aprendem com a experiência do outro, não precisam errar. Olham o erro do outro e aprendem. Vamos lá, combinado, pessoal? Vocês conseguiram entender? Vamos começar então com o conteúdo, gente. Nessa aula a gente vai sair do óbvio, tá? A gente vai além do óbvio que você já sabe, que você precisa ajustar as suas contas, despesas versus receita, para sobrar dinheiro. Você precisa entender, além disso, a raiz de tudo. O que eu vou falar para você agora, diretamente para você, é o que você pode ser aplicado em todas as áreas, o que você pode aplicar literalmente em tudo, tá? O livro O Investidor Inteligente, que está aqui comigo, inclusive, ele tem uma citação muito genial do Warren Buffett no prefácio, que ele diz que para você se tornar um investidor inteligente, você precisa ter uma estrutura intelectual coerente. Olha que genial. Parece simples, né? Ana, bacana, uma estrutura intelectual coerente. Warren Buffett falou isso. Você vai usar isso com seus amigos lá, para a hora que você estiver pagando de intelectual. Você precisa entender o seguinte. Estrutura intelectual é algo que faz sentido. Você precisa formar uma estrutura, é algo que é construído, tá? Tem que ter sentido para você. Tem que ter sentido ao que você precisa aplicar. Aqui a gente está falando de aplicação de escolha. Aplicação de escolha das suas ações. É claro, tá? Mas não é só isso que ele quis dizer. Pessoas inteligentes têm o hábito de passar uma mensagem muito maior do que a maioria percebe. Então, quando ele fala isso, ele fala que você precisa ter uma estrutura intelectual e não aprender só o que realmente te interessa. Você tem que pegar o recado como um todo.
É sobre essa estrutura intelectual que a gente vai falar aqui e que eu tenho certeza que a gente vai mudar aí, virar uma chave intelectual na sua vida, virar uma chave de pensamento e de mindset. Qual é a sua estrutura intelectual? Você tem uma, óbvio, independente de você querer ou não. Seu sistema de pensamento. Eu falo que a gente tem aqui uma inteligência que eu brinco que é artificial, que é claro que não é artificial. Mas você tem um sistema, um modus operandi funcionando. O seu sistema, ele é coerente com o que você deseja? É muito fácil a gente olhar para o pódio, e agora eu tô falando muito, muito, muito sério com você. A gente olha para o pódio, tem muita gente que olha para o pódio, mas passa a vida inteira no bastidor, querendo levantar um troféu, sem ter coragem de ir para lá, sem ter coragem de dar o primeiro passo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: Ana, isso não faz muito tempo, eu vou vender um apartamento e um amigo meu sugeriu pegar o dinheiro do apartamento e investir em algum lugar que ele fique preso, para eu ser obrigada a não mexer, porque eu tenho muito medo de gastar tudo. E aí uma outra parte eu deixo separada para eu torrar com o que eu quiser. Quais são as opções? Eu fui muito enfática na hora de responder, porque eu falei assim, olha, se você precisa esconder o seu próprio dinheiro de você, eu acho que a gente tem outro problema maior do que escolher o investimento. Pelo amor de Deus, que maturidade é essa? Você precisa esconder o seu próprio dinheiro de você? Você é incapaz de entender a importância do dinheiro para pagar a sua vida? Você não consegue tratar a sua vida com responsabilidade? Por que a negligência? Vocês sabem qual é o conceito real de riqueza? Você sabe o que exatamente é ser rico? Ser rico é conseguir manter o padrão de vida que você tem, se ele é satisfatório, ou se você quer um padrão de vida maior do que o que você tem hoje, o que você precisa ter, sem querer, por desejo próprio, ou sem poder gerar renda, tá? Tem muita gente que pensa que ser rico é andar por aí com o carro mais caro que você conhece. Tenta pegar a referência da pessoa mais rica que você conhece. Quem é a pessoa mais rica que você conhece? Vou te dar 3 segundos para pensar. Pensou? Não tem 3 segundos, mas você pensou? A pessoa mais rica que você conhece. Essa pessoa tem o que para você considerar ela rica? Ah, Ana, eu acho ela ganha tanto por mês. Ah, Ana, essa pessoa anda com carro tal, essa pessoa viaja sempre. Você tem os seus selos ali. Para eu considerar uma pessoa rica, ela tem que ganhar... Eu vou dar uns exemplos aleatórios aqui. Ela tem que ganhar acima de 50 mil por mês, ela tem que andar de BMW, ela tem que ter uma lancha e uma casa em Angra e uma cobertura em Ipanema. Eu considero a pessoa rica para mim. Tem gente que talvez ache por muito menos do que isso. A pessoa, meu vizinho aqui tem tal coisa, eu considero ele rico. Cada um tem o seu nível. Vai ter gente que você vai falar, eu acho fulano rico. Ah, isso pra você é rico? Pra mim não é. A questão é que tá todo mundo errado. Ser rico não tem nada a ver com isso, tá? Conceito real de riqueza é você conseguir, ou essa pessoa, de maneira geral, um ser humano conseguir manter o padrão de vida que ele tem, se ele gosta desse padrão, ou que ele deseja ter. Então vamos supor, Ana, você vive, hipótese, tá? Você vive com 20 mil reais por mês. Você gosta desse padrão de vida? Falo, na verdade eu queria viver com 50. Então fala, vamos lá, você se consideraria, hoje você pode parar a sua vida e manter o padrão de vida que você tem hoje? Se você não quiser trabalhar, não quer, você tem saúde, você pode produzir renda, você pode continuar fechando negócio, fazer o seu trabalho que gera dinheiro. Você não quer, você decidiu se aposentar com a idade que você tem, jovem. Você tem rendimento suficiente, renda passiva suficiente, de herança, de investimento, do que você quiser. Você tem para conseguir manter o padrão de vida que você vive hoje? Para ter, gente, geralmente vai ser herdeiro, tá? Ou a pessoa realmente virou um Steve Jobs não, o menino do Mark Zuckerberg, alguém assim. Difícil, é muito dinheiro, ainda mais com o juro real que a gente tá hoje, mas isso é assunto mais pra frente. Você tem do padrão de vida que você gostaria de ter, 50 mil reais. O que eu quero dizer? Qual é a frase de efeito, tá? Se ainda ficou vago pra você. O conceito real de riqueza é conseguir o padrão de vida, bancar o padrão de vida que você tem ou que você gostaria de ter sem querer ou poder trabalhar. Querer trabalhar é o exemplo que eu dei. Tenho saúde, poderia fechar meus negócios e trabalhar. Poder, eu poderia ser acometida de uma invalidez, uma doença, alguma coisa que me impedisse de gerar renda. E aí? O que eu já produzi até hoje, o que eu gastei, é capaz de me sustentar? Se hoje eu for incapaz de gerar renda, se daqui pra frente eu não conseguir mais? Acho que a maioria das pessoas não, tá? A maioria da população não tem com quem contar, os pais não podem sustentar, até porque os nossos pais vão embora antes da gente. O conceito real de riqueza é isso. Tem muita gente que você vê por aí, que a pessoa tem o melhor carro, a melhor casa, mas você vai ver o dinheiro que ela tem, não tem nada. Então ela não é rica, minha opinião. Conceito real de riqueza que a Ana aplica.
No conceito real de riqueza da Ana, essa pessoa tá pior do que muita gente que recebe Bolsa de Família. Bolsa Família. Por quê? Porque a pessoa do Bolsa Família tem renda garantida mês que vem. Às vezes esse cara aí que não tem renda garantida, ele tá cheio de parcela para pagar, vivendo uma vida pagando de rico, mas se amanhã ele não conseguir produzir renda, ele tem um total de 0 garantias, menos que o cara lá que tem alguma renda garantida para o mês seguinte. Então o conceito real de riqueza é esse. E qual é o valor do dinheiro? Eu, inclusive, patrocinei há um tempo atrás, lá no meu Instagram, postei uma foto e coloquei para aparecer para uma galera, porque eu achei fantástico, assim, a mensagem, falando que o dinheiro, ele é importante, que é para você parar de glamorizar a pobreza. O dinheiro, ele é importante. É o dinheiro que dá a oportunidade de você estudar, de você fazer um curso, de você poder ir para fora se você quiser, de você poder pagar um tratamento para algum problema de saúde da sua família, para você, caso algum dia você tenha essa necessidade. É o dinheiro que paga o teto, a comida que você come. O dinheiro é importante. Essa história de dinheiro não traz felicidade, para com isso. Hoje em dia, mais de 80% dos casais se separam por problemas financeiros. Então, quando as pessoas falam, dinheiro não é tudo, dinheiro não sei o quê, desculpa, conversa de fracassado. Conversa de fracassado. Na vida da gente, a gente não pode tapar um santo e descobrir o outro. Você não pode encontrar o amor da sua vida e não poder levar o amor da sua vida para comer uma pizza. Você não pode conhecer o amor da sua vida e ter algum problema emocional que não deixa você sorrir com a pessoa. Você precisa ter todas as áreas da sua vida de forma equilibrada. Então você dizer que não me preocupo com dinheiro como se isso fosse muito nobre da sua parte, não é nobre, não é legal. Porque o dinheiro é o que paga a sua comida, o seu teto, a sua roupa, o dinheiro é o que paga a sua dignidade. Sem dinheiro pessoas moram na rua, sem dinheiro pessoas passam fome, sem dinheiro países não têm dinheiro para comprar vacina. Então o dinheiro, ele é importante sim, e é importante que você entenda o valor do dinheiro e não negligencie a responsabilidade. E quando eu falo para vocês da questão da estrutura coerente que você precisa ter de pensamento, eu falo isso para você porque você precisa entender se os seus comportamentos, seu comportamento, se as suas atitudes, elas estão sendo compatíveis com os objetivos que você tem. Porque eu quero muito fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e todo dia eu vou estar lutando contra você. Porque eu preciso emagrecer, e daqui a pouco você vai lá e toma uma atitude totalmente contra uma coisa que você quer. Tem um vídeo muito incrível do Will Smith que ele fala sobre isso. Ele tá falando ali o tempo inteiro que as pessoas são incapazes de tomar decisões que são favoráveis a elas. Que é muito fácil, tem uma frase americana, né? No meu feed tem esse vídeo, que ele fala, tem uma frase muito famosa na Marinha Americana, se não me engano, que é: todo mundo quer vencer a guerra. Acho que é isso, todo mundo quer vencer a guerra, mas ninguém quer ter que ir pra guerra. Então ele fala, você quer ser Will, quero ser um ator como você quer viver o que eu vivi? Você quer treinar como eu treinei? Você quer batalhar o que eu batalhei? Então você quer você tem os seus objetivos, você tem os seus sonhos, suas atitudes, seus comportamentos, eles estão realmente coerentes? Você entende o valor do dinheiro ou você ainda fica se enganando aí, achando que você não precisa olhar a tua fatura do cartão? É natural, gente, isso acontece com vocês e comigo de vez em quando também, só que obviamente eu venço isso porque eu tô acostumada com esses gatilhos. Que é a pessoa, não vou olhar minha fatura, gastei demais esse mês. Imprevistos acontecem, mas eles não podem acontecer o tempo todo, senão eles param de ser imprevistos, eles se tornam rotina. Então, entenda o valor do dinheiro, entenda o que é o conceito real de riqueza e pare de se iludir com certas coisas por aí. Agora vamos seguir. Agora a gente vai falar o seguinte: qual o valor você precisa para se aposentar? Eu dei o exemplo aqui agora de quanto você precisa para ser rico, né? Para bancar o seu padrão de vida, do conceito real de riqueza. Você tem noção? Você já sentou para planejar? Para planejar ali o valor da sua renda passiva, quanto que você quer ter? Você já parou para pensar nisso, para fazer esse tipo de conta? Isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa está ali sem esse tipo de objetivo e aí acontece o que acontecia comigo lá na história que vocês ouviram, tanto na minha apresentação quanto na história da minha vida aí, de tudo que vocês me ouviram passar, que é a pessoa que não tem o motivo do porquê ela guarda dinheiro. Eu falo o seguinte, sempre, é uma coisa que eu falo com a minha filha: o cérebro da gente, ele vai defender a gente o tempo inteiro. Tá? Em qualquer área. Gente, eu tô falando isso, tudo que eu tô falando aqui é aplicável se você é endividado, é aplicável se você tá no 0 a 0, se você já tem uma carteira de investimento e quer aquela renda a mais. Tudo que eu tô falando aqui é aplicável, tá? O nosso cérebro, ele sempre vai te defender.
Sempre você toma uma decisão antes no inconsciente, depois ela vem para o seu consciente. E essa decisão, ela só é tomada lá atrás pelas informações que ele já tem. É como se fosse um algoritmo. Vocês sabem o que é algoritmo? Difícil, né, eu dar esse tipo de exemplo. Algoritmo é um sistema inteligente que pega várias informações de acesso aí, o que você pesquisa na internet, e ele cria um perfil. Opa, Ana gosta disso, Ana gosta de aquilo, é isso que eu vou mostrar pra ela. Se eu fizer isso, ela vai ficar mais aqui no Instagram e tal. É isso, é um sistema inteligente. O seu cérebro, ele pregou a mesma coisa. Você foi dando informação pra ele, e ele entendeu você. Então, na hora de você gastar, por exemplo, você decidiu, esse mês sobrou 500 reais, 300 reais, 100 reais, o número que você quiser imaginar aí que seja compatível com a sua realidade financeira. Você tem duas opções, seu cérebro já sabe disso. Posso guardar esse dinheiro, não preciso, já comprei tudo que eu precisava, já paguei tudo que eu precisava, porque a gente não vive para comprar, a gente vive para viver, né? Não é uma vida baseada em consumismo, mas já paguei tudo que eu precisava pagar, sobrou o dinheiro. Você poderia guardar. E falar, vou guardar para ter mais dinheiro, eles vão dar filhotinhos, vai dar tudo certo. Tudo bem. Ou você pode arrumar uma coisa nova para pagar. Né? Falar, aquela pessoa tá com tal coisa que eu tô querendo, vou comprar. Chegou a hora, que é aquela fase que você fica catando coisa que você precisa. Quem nunca viveu isso? Tá sobrando dinheiro, o que eu tô precisando agora para gastar esse dinheiro? Você tá procurando onde desovar aquele dinheiro que sobrou. O seu cérebro, ele sabe que você vai ficar mais feliz se você gastar. Porque a vida inteira ele foi criado sentindo prazer quando sai. Quando a gente vai no shopping criança, o prazer é quando? Quando sai dinheiro, você ganhou um pirulito. É sempre quando você gasta que você vê prazer. Então é muito difícil do nada você querer que o seu cérebro veja um prazer absurdo em você guardar dinheiro. Isso precisa ser administrado. Então assim, mesma coisa, decisão de você comprar uma ação. Decisão de você comprar ali, entrar em um fundo de investimento, decisão de realocação ali da sua carteira de investimentos. O que você precisa mudar, a inflação subiu, o mundo está preocupado com aumento de preços, instabilidade de moeda, a gente tem crise aí, talvez a gente troque as moedas do mundo inteiro. A gente vai falar disso tudo. Isso tudo pode acontecer. Se você tem que tomar uma decisão de mudar os seus investimentos, é bem provável que entre ficar no conservador, mudar e ir para dólar, ir para ouro, ir para tal lugar, que o seu cérebro ele já pegue ali, busque informações lá no banco de dados dele de alguma coisa que você já ouviu. Então o que a gente entende aqui? Você precisa munir o seu cérebro de informações novas. Se você deixa ele trabalhar com informações velhas, as informações que te atacam todos os dias, são informações péssimas para você. Sinto muito. A geração dos nossos pais, uma geração muito ruim para dinheiro. Eles são acostumados com uma outra realidade, aquela realidade de que imóvel é tudo. Não estou dizendo que nenhum investimento em imóvel vale a pena, pelo amor de Deus, acho que tudo tem que fazer conta, tá? Mas eles estão acostumados com uma outra realidade, eles viveram uma crise de moeda de Collor, cruzeiro, cruzado, eles viveram um outro tempo, não é aplicável. A maioria da população, os pais não administraram dinheiro tão bem assim, a maioria da população não teve fortuna, os pais nem falaram sobre investimento para os filhos, a maioria da população não investiu em bolsa para os seus pais te ensinarem a forma certa de analisar uma ação e entrar na bolsa. Esse é um percentual que chega a ser 0,01 da população brasileira. Então você precisa buscar essas informações novas para o seu algoritmo começar a trabalhar, para ele começar a fazer você tomar decisões melhores. Quando eu falo para vocês nessa aula aqui sobre tudo isso, eu quero realmente sair do óbvio. Quando você sabe, Ana, eu tenho que fazer minha planilha, eu tenho que sobrar dinheiro, meu dinheiro vai embora. Gente, do mais pobre ao mais rico, todo mundo quer que sobre dinheiro. E, inclusive, não pensa que o mais rico, ele é gastador, não. Porque o mais rico, para ter chegado onde ele chegou, ele dá muito valor ao dinheiro, tá? Eu conheço pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que tinham 80 milhões de reais em conta corrente, tipo, para investir amanhã, com o trocado que você tem aí, seus 80 reais na conta para pagar o seu estudo. Eu conheço pessoas que tinham 80 milhões. E essas pessoas, na hora de comprar um móvel para casa, alguma coisa, mas esse imóvel tem desconto à vista? Não pensa, quem tem essa mania de deixar pra lá, deixa a tarifa pra lá, deixa a anuidade do cartão pra lá e paga o segurinho, me cobraram isso, nem sei o que é, deixa. É pobre, tá? Que acha que tem que pagar de rico, que não tem que fazer questão, que tem vergonha. O rico não, o rico dá valor a dinheiro, ele não deixa ninguém passar a perna nele, porque ele sabe exatamente o valor do dinheiro e que esse dinheiro não sai do bolso dele se ele realmente não entender que o dinheiro tem que sair. Então, o objetivo dessa aula aqui, que é além do óbvio, não é ficar te ensinando a fazer planilha. Isso vai ser num outro momento, uma outra coisa que a gente vai falar depois. É você realmente se cair na realidade, se chamar para a razão e começar a entender se você está sendo coerente com os objetivos que você tem.
Não adianta você ter por exemplo, já aconteceu isso comigo diversas vezes, porque eu já invisto, a pessoa chega pra mim, olha, parece até que não preciso de organização, não preciso mexer na minha vida, eu já invisto, eu tenho não sei quais empresas, quando você vai ver uma pessoa completamente desorganizada na carteira de investimentos. Aí você olha pra vida, a mesma coisa. Eu falei que não precisava olhar isso, mas realmente, né, nem imaginava que eu sozinho gastava 5 mil de comida. Poxa, eu não tenho no alimento nem um gato pra gastar isso. Não tinha... A própria pessoa fala, não é minha opinião não, tá? Porque o dinheiro da pessoa, se ela quiser gastar tudo de bala juquinha, é problema dela. A pessoa, quando olha, faz uma análise e fala, putz, tá vendo? Então, assim, é você se olhar no espelho, é você fazer um exame de consciência e entender se as suas atitudes, se o que você está munindo de informação aí está sendo coerente com o que você busca. Quando a gente fala desse processo, dessa frase que o Warren Buffett fez, a gente está falando de um método coerente para todos os resultados, para as suas decisões de investimentos e também para as suas decisões do dia a dia, de gastos e de como administrar os seus recursos. Então, Ana, tá tudo fazendo sentido para mim até agora. Finge que você tá me falando isso, eu espero que você esteja realmente pensando isso, porque é isso que vai mudar sua cabeça. Mas tá, eu tenho que pensar então no planejamento, quanto que eu preciso de renda passiva, eu já entendi o conceito real de riqueza. Nossa, você sacudiu minha cabeça. Mas o que todo investidor quer? O que todo investidor procura? Desvenda isso pra mim. Eu vou falar agora, minha mãe uma vez me contou uma história de uma flor dela. E eu falei, mãe, por que você tá com uma foto da flor no perfil? E ela, essa flor aqui não é qualquer uma, não. Essa aqui, pra ela abrir, ela gosta de sombra, ela não gosta de vento, ela gosta de não sei o quê, não pode molhar muito, não pode molhar pouco. Ela é requisitadíssima, todo mundo quer que ela abra a flor e eu consegui. Mesma coisa do que eu vou falar agora, é o que todo mundo quer, mas o que nem todo mundo consegue. O famoso juro real. Você sabe o que é juro real? Juro real é o rendimento do seu dinheiro acima da inflação. Hoje em dia, tá mais difícil do que... O que eu poderia dar exemplo? Do que dinheiro caindo do céu, tá? Pra falar a verdade. Tá muito difícil conseguir um juro real, porque a gente tá com juro real negativo na economia nacional. Para conseguir juro real hoje tem que ter realmente um perfil uma carteira bem sofisticada, que tá com um rendimento bem bom. Hoje, para você estar com juro real positivo, você tem que estar com um rendimento acima de 9%, tá? Mais ou menos isso. Porque a nossa inflação tá 8 ponto alguma coisa. Então, para vocês entenderem aí, você quer fazer uma conta. Agora, como é que eu vejo o juro real? Vamos supor que seu dinheiro tenha rendido aí nos últimos 12 meses, que a gente sempre pega uma média de um tempo, 10%. E a inflação foi 8%. Você vai subtrair um pelo outro. 10% foi a inflação, meu dinheiro rendeu 10% e 8% foi a inflação. Então 10 menos 8. Quanto que eu tive de lucro de dinheiro? 2% foi meu juro real. Ana, mas para que isso serve? Tá, entendi, é uma conta de mais e menos, até aí tudo bem. Para que isso presta? Exemplo do Big Mac. Historinha do Big Mac. Qual é o conceito real de investir? O que é investir? Investir é quando você deixa de gastar um dinheiro hoje, porque o dinheiro ele tem um valor hoje. E aí a pessoa, o investidor, ele pensou, não vou gastar esse dinheiro hoje, eu vou gastar esse dinheiro amanhã ou depois, não vou gastar hoje, eu vou fazer um bom negócio. E eu quero que esse dinheiro aqui, que eu não vou gastar, me gere lucro, eu quero que ele vire mais dinheiro. Eu quero que eu possa comprar o que eu compraria hoje, amanhã, e ter mais dinheiro sobrando. Eu quero que ele dê filhotinhos. Exatamente isso, seu juro real, tá? Quero que esse dinheiro cresça, que ele trabalhe pra mim. Isso é investir. Deixar de consumir hoje para ter mais amanhã ou depois. E aí, você entendeu o conceito de investir e falou, perfeito. Vou lá na minha poupança. Pode ser, o exemplo que eu vou dar agora se aplica, tá? Vai ser até bom pra você entender se a poupança presta ou não presta. Vou lá na minha poupança e vou botar os 30 reais que eu compraria o Big Mac que eu queria comer hoje. E ano que vem eu volto pra sacar esses 30 reais e vamos ver se eu faturo uma casquinha. Vai ser meu lucro. Um ano depois você volta. O combo do Big Mac era 30, tá, gente? Você volta um ano depois. Você tem 32. A casquinha era 2. Você volta toda animada. Caraca, a casquinha vem. A casquinha vem. Você chega no McDonald's, uma promoção com a casquinha. E aí a promoção, o Big Mac já não custa mais 30, custa 33. E a casquinha custa 2. Finge que a casquinha não subiu. O total dá 35. Seu dinheiro rendeu, não rendeu? Você botou 30, agora você tem 32. Mas você perdeu o poder de compra. No ano anterior, os seus 30 reais compravam um Big Mac.
Esse ano, o Big Mac custa 33. Seu dinheiro rendeu 32. Apesar do seu dinheiro ter crescido, rendeu 32 não, seu dinheiro agora é 32, rendeu 2. Apesar do seu dinheiro ter crescido, o preço do que você queria, o preço das coisas aumentou mais do que o seu dinheiro cresceu. Isso quer dizer que você investiu, mas ficou mais pobre. Olha que genial. Quando a gente fala de juro real, é o que o seu dinheiro cresceu além do aumento do preço das coisas. É isso que todo investidor quer. Todo investidor busca um juro real. O que o juro real tem a ver com o Big Brother? Essa é muito boa. Quem nunca ouviu a história, pelo menos eu quando era criança, eu ouvia muito lá quando surgiu o Big Brother, né? Meu pai falava muito assim, eu com 1 milhão investia na poupança 1% ao mês, com 10 mil por mês eu era rico, me aposentava. Acho que muita gente já ouviu isso. Eu brincava de Big Brother, eliminação com meus amigos, eu ouvia isso, 1 milhão era muito dinheiro, 10 mil por mês era muito dinheiro. Eu tô falando de mais de 15 anos atrás, tá? Hoje em dia, 10 mil por mês já não é tanto dinheiro assim, vamos combinar. Na época, meu pai falava que você era rico com 10 mil por mês. Hoje em dia, ninguém é rico. Você não consegue alugar um apartamento de fundos no Leblon com 10 mil por mês. Na época, você morava num lugar bem bom com 10 mil por mês, tá? 1 milhão, há 15 anos atrás, comprava muito mais coisa do que compra hoje. 1 milhão, eu lembro de ter visto, há uns 10 anos atrás, uma cobertura de frente para a Praia de Caraí, em Niterói, quem conhece sabe, onde tem o Museu do Disco Voador, uma cobertura de frente por 1 milhão, 1 milhão e meio. Hoje em dia você não acha nada parecido. Um apartamento lá atrás, em outras ruas, está custando 1 milhão. Então, se você tivesse ganhado no Big Brother há 10, 15 anos atrás, investido seu 1 milhão na poupança, você teria tido vários problemas e você estaria pobre, naturalmente. A não ser que você tenha sido bambam, que sabe mexer com fazenda, e não quer dizer que boi seja um bom investimento, porque é para quem sabe manusear, tá? Todo investimento tem risco proporcional ao retorno. Então, se você soubesse mexer, talvez você fizesse dinheiro. Parece que ele fez, né? Mas a maioria quebrou, vocês sabem disso. E provavelmente a maioria mesmo da população teria quebrado se botasse o dinheiro na poupança. Por quê? As pessoas pensam que você saca do teu investimento, a hora que você quiser viver dele, ou sacar ele para qualquer coisa que você quiser, que você vai viver do lucro, do rendimento dele. E não é isso. O que é certo de você sacar de um investimento é apenas o juro real. É o que ele rendeu acima da inflação. E não o rendimento que ele cresceu. Se a pessoa lá falou assim, meu dinheiro, meu 1 milhão do Big Brother, do meu prêmio, rendeu 1%, eu vou lá e tiro os meus 10 mil. Aquele mês as coisas subiram de preço, seu dinheiro, você ficou mais pobre. Aconteceu a mesma coisa. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas aumentam de preço e seu dinheiro desvaloriza. Além do que, a gente teve outra variável, a poupança rendeu muito menos. Hoje a poupança está rendendo 0,20 ao mês. Essa pessoa que tirava 10 mil, hoje está tirando 2 mil por mês. Então, se a pessoa tirasse só o rendimento e ainda tivesse 1 milhão, 1 milhão não compra mais a mesma coisa e hoje ela não estaria mais tirando 10 mil. Tudo errado. Esse não é o jeito certo da gente planejar um dinheiro, da gente planejar uma renda de aposentadoria de investimentos. Existe a forma certa de fazer isso, não é hora de falar isso, a gente vai falar a forma certa de fazer, mas eu preciso que você entenda que o objetivo do investidor é buscar um juro real. Fechamos os temas de juro real, vamos seguir para o próximo. Agora a gente vai falar sobre pizza financeira, tá? Um tema que, assim, faz muito sentido eu incluir nessa aula aqui pra vocês. Por quê? De tudo que eu já falei aqui, do juro real e tudo mais, você precisa entender que o dinheiro que vai pra uma casinha, bota o amendoim no buraco do amendoim, você já assistiu Eu, Patroa e as Crianças? Você precisa entender que o amendoim precisa ir pro buraco do amendoim. Assim como o dinheiro, a pizza financeira da vida da gente, ela deve ser respeitada. Ana, como é que funciona essa pizza? A pizza financeira, ela deve ser distribuída da seguinte forma. Imagina a pizza, agora. 50% dividiu a pizza na metade. Esse lado aqui dela, ó, dividi ela. 50% do que você ganha, você pode gastar com as suas despesas fixas. Atenção que despesa fixa não é despesa recorrente. Quando eu falo pra pessoa, qual é a despesa fixa? Despesa fixa é meu Netflix. Netflix não é despesa fixa, é despesa recorrente. Há uma diferença, tá? Despesa fixa é o que você precisa pra viver. Netflix é supérfluo, é estilo de vida. Se você escolheu ter um streaming, você pode cancelar isso se você precisar cortar para fazer qualquer outra coisa, você pode substituir e cortar um mês. Então, 50% da sua renda você vai destinar para despesas fixas. É a comida que você precisa para sobreviver. Nesse caso, não entra restaurante que você gosta, não entra barzinho com os amigos, isso já é estilo de vida. Mas a comida que você precisa para sobreviver, o transporte que você precisa para trabalhar, a casa que você precisa para morar, tá bom? O necessário, somente o necessário, tá bom? 25% você tem de estilo de vida. Estilo de vida, seus hobbies,
o seu Netflix, a pizza que você gosta de comer, a viagem que você faz, os cursos que você gosta de estudar, as roupas que você gosta de comprar mais bonitas. Não, óbvio que todo mundo tem que andar vestido, mas você compra roupa mais cara, você compra o telefone mais moderno, você compra uma pulseira, um tênis diferente, as coisas que você tem de hobby, o fone legal e tal, porque você quer. Isso é estilo de vida. Isso entra em estilo de vida. 25% do que você ganha para investimentos. E aí dentro desses 25% a gente divide em mais 3 partes. 10% investimentos de curto prazo, 10% investimentos de longo prazo, 5% gestão de risco, tá? Investimentos de curto prazo, depois a gente vai destrinchar isso melhor, quais categorias e tudo. Investimentos de longo prazo, mesma coisa a gente vai fazer. Gestão de risco, eu tô falando especificamente de plano de saúde e seguro de vida, que são extremamente importantes no planejamento de vida, no planejamento financeiro, tá? O pessoal da C&A acabou com o seguro de vida porque eles ficam te oferecendo aquele segurinho para botar no cartão. Queimaram o seguro de vida no Brasil, mas na Europa, em países desenvolvidos, é proibido não ter. Você paga multa se você não tem. Porque a falta de um seguro de vida na sua vida, se você fica inválido, se você para de produzir renda e você vai depender dos outros, não é seguro de morte, é seguro de vida. Se você tem algum tipo de problema, uma doença grave, você vai quebrar você, sua família, torrar todo o dinheiro que você tinha guardado, se é que você tinha, se você não tinha, você vai se endividar. Caos total. E o Estado não quer a gente encostada nele. Ele quer que a economia ande pra frente, não quer a gente pra isso. Então, assim, é importante, tá? Senão você fica naquele reme-reme, né? Guarda um pouquinho, guarda um pouquinho, guarda um pouquinho. Ih, imprevisto, quebrei o pé. Vou ter que usar meu dinheiro, preciso ficar sem trabalhar. Precisa, é importante. Então, a gente tá falando de plano de saúde que evita de áreas de UTIs altíssimas aí, problemas que você pode ter, exames caros que você não vai pagar e seguro de vida, que evita dessas outras coisas que eu falei. Os outros 2, investimento que você está botando direcionados para esses objetivos de curto prazo e longo prazo. O dinheiro que vai para o seu estilo de vida não vai para cá. Então essa história, até falei isso numa live há um tempo atrás, essa história de, Ana, eu só podia guardar R$200 por mês se eu pagar a mensalidade do seu curso, exemplo, tá? Que nem tem nada a ver com esse valor. Se eu pagar a mensalidade do seu curso, eu estaria deixando de investir esse valor. Tá errado. Totalmente errado, completamente errado. Por quê? Você tá misturando as casas dos amendoins todas. O dinheiro que você tá pegando a parte de investir e tá misturando com a parte de estilo de vida. Você é obrigado a comprar alguma coisa minha, algum curso meu ou de qualquer pessoa? Você pode aplicar isso a qualquer pessoa, tô dando um exemplo comigo, tá? Você não é obrigado. Isso é estilo de vida. Você prefere uma facilitadora, né, alguém para facilitar o caminho, para evitar você de fazer alguma coisa errada. Você prefere fazer isso. Então, quando a gente fala aqui de você pagar, dando o exemplo que eu tô dando, você pagar uma pessoa para te facilitar, quando eu falo isso para você, você tá abrindo mão da sua pizza, abrindo mão, sei lá, vou dar exemplo de Netflix. Do Netflix, da roupa que você compra. Pensa qualquer outra coisa. Não no investimento. Você vai tirar da casa de estilo de vida. Você não tira da casa aqui de baixo. Eu não vou competir, eu ou qualquer curso ou qualquer coisa desse tipo, eu não vou competir com essa parte, porque as coisas não são misturáveis. Se você tem que organizar as coisas, você vai mexer em outra parte. Você não mistura isso aqui, a culpa não é minha. Você não joga a sua desorganização pra cima de mim, não. Tá ouvindo, né? Eu tô falando sério. Então, a pizza financeira, ela faz você entender e direcionar exatamente o que você precisa. Pra cima, todo santo ajuda, né, gente? Conheço pessoas, clientes meus, que são muito focados, querem se aposentar o mais cedo possível. Pessoas que estão dispostas a fazer coisa que nem todo mundo tá, que guardam 40%, 50%, 60% do que elas ganham. Ótimo! Muita gente tá batendo primeiro, segundo, terceiro milhão de reais, elas querem fazer isso. No mínimo, o ideal seria 25%. Ana, mas não consigo, que eu reajusto, não consigo ainda, né? Vou tentar. Só consigo 5, 10, vamos continuar lutando. Só tem 2 formas de você fazer dinheiro sobrar. Ou você ganha mais, ou você gasta menos. Simples assim, tá? Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, de toda a gestão, de todos os métodos, de tudo que a gente vai falar, vai fazer você entender como fazer, mas vai te levar à conclusão de que ou você tem que ajustar isso para conseguir aplicar, e essa é a parte mais difícil, mas que é possível, você conseguir aplicar. Você gastar menos ou você ganhar mais. E quem ganha mais também quer gastar menos, porque dinheiro quando sobra, e a gente sabe fazer dinheiro, a gente faz mais dinheiro. Quanto mais dinheiro sobra, mais dinheiro a gente faz. É realmente maravilhoso. Mas sobre pizza financeira é isso. Sobre decisões de vida, gente, e aí a gente vai finalizar por aqui, com relação a tópicos. Decisões financeiras ao longo da vida, quando eu falo pra vocês comprar carro, comprar imóvel e etc., você precisa, é inegável que ao longo da vida, antes de você ficar velho, você vai viver. Então essa coisa que muita gente tem de, eu vou
ficar a vida inteira vivendo uma vida ali pão dura, uma vida gastando o mínimo, cortando o cafezinho para conseguir me aposentar com 50, com 60. Horrível! Não desejo isso pro meu pior inimigo, não desejo de verdade. Porque a fase da gente produtiva, a fase que você tá saudável, a fase que você tá melhor, a fase que você tem que desopilar porque tá trabalhando pra caramba, você não vai poder fazer nada? Você não vai poder ter carro, você não vai poder ter uma casa legal, você não vai construir sua família, você não vai poder dar um lar legal pra eles, não vai poder viajar, conhecer gente que é importante pro teu network. Isso não existe. Por isso você precisa da pizza financeira. Para botar as coisas no lugar certo e conseguir não abrir mão de investir, mas viver isso tudo. Então, as decisões financeiras entram nisso. Você quer financiar alguma coisa? Fez conta, viu que faz sentido financeiro para você? Tem que incluir na parte da pizza. Carro, a mesma coisa, tem que fazer conta. Combinado? Vamos seguir então. Eu vou te contar agora a história de 2 médicos, que a história vai pegar um bem bolado e o resultado de quando você faz a coisa certa e quando você faz a coisa errada. Eram 2 médicos ortopedistas que eu atendi quando eu trabalhava só como corretora de seguros e previdência. E eles trabalhavam na mesma especialidade, mesma idade, os 2, coincidentemente, eu atendi eles na mesma semana. Um era super organizado com dinheiro, eu lembro quando eu sentei com ele me atendia até sentado bem relaxado, sabe? Bem confortável. Eu lembro que ele falou assim: minha filha, vir trabalhar me dá mais despesa do que ficar em casa. Porque eu pago estacionamento, eu almoço na rua, eu hoje em dia só atendo os pacientes que eu gosto, que eu tenho como realmente... Eu trabalho por hobby, era o que ele disse, na verdade. Ele falou, eu trabalho por hobby, eu só atendo os pacientes que eu quero, eu tenho uma renda de previdência privada, eu tenho 2 imóveis alugados e ainda tenho um dinheirinho guardado para mim. Muito legal, né? Eu falei, nossa, que fantástico. Aí vi lá como é que tava o rendimento da previdência dele, vi o restante. Mas, poxa, que planejamento. O cara tinha 67 anos, ainda tinha a renda dele do INSS, porque ele conseguiu se aposentar pelo INSS. Tudo certo. Uma pessoa bem planejada. Aquele tipo que você bate palma e fala, uau, né? Quando eu atendo o outro médico ortopedista, mesma idade, e quando eu cheguei pra ele, eu falei, então... Me recomendaram vir aqui conversar com o senhor para entender como é que está seu planejamento. E aí? O que você tem? Como é que está a sua situação? Eu não tenho nada. Para não dizer que eu não tenho nada, eu vou conseguir entrar agora pelo INSS, deve dar uns 5... Na época, né? Porque o INSS atualiza, mas na época dava uns R$5.900. Aí eu falei, olha, pelo que eu conheço de padrão de vida de renda de médico, R$5.900 não paga nem o seu aluguel. Aí ele, não paga mesmo. O cara era mal-humorado, normal, pelo estresse que a pessoa estava vivendo, eu aposto, por entender a situação dele, era natural que ele estivesse muito estressado. Aí ele, não paga nem meu aluguel. Aí eu falei assim, mas você não tem uma previdência privada? Você não tem mais... Não tenho nada. Eu trabalho, minha esposa é do lar, eu pago uma faculdade de medicina de 10 mil por mês pro meu filho. Minha despesa hoje em dia de vida, junto com a minha renda, gira em torno de 35 mil por mês. Agora, vocês imaginem a situação, o estado emocional de uma pessoa que trabalhou a vida inteira, com 67 anos de idade, trabalhando com um chicote atrás, né? Totalmente assim, escrava do dinheiro, com parcela, com gente dependendo dele, sem uma segurança, sendo que o valor mínimo que ele teria de garantia não pagava sequer o lugar que ele morava. Não pagava sequer o valor mínimo que ele tinha. Esse é o contraste de como você pode decidir como é que vai ser o futuro da sua vida. Enquanto um se planejou com a mesma profissão, com a mesma atividade, com a mesma rotina, o outro fez tudo completamente o oposto. E eu já vi pessoas, não sei se foi o caso dele, como não é uma pessoa do meu meio, não sei como é que isso tá, isso já tem mais de 5 anos. Mas eu vi uma pessoa numa situação semelhante que precisou mudar de vida. Eu morava num lugar bom, na Zona Sul, e de repente eu tive que morar num bairro horroroso, distante, viver de pensão dos meus filhos, porque o meu INSS não dá pra nada. E eu só tinha INSS, eu não tinha um dinheiro guardado. Quando eu falo isso pra vocês, é pra vocês entenderem e conseguirem assimilar qual é a realidade que você quer viver. Qual dos 2 médicos você quer se enxergar lá na frente? O que você quer plantar? O futuro é só a consequência das decisões que você vem tomando. E se você entender o quanto é importante, esteja você no papel de alguém que ainda não investe e precisa se organizar, ou se você já investe e sabe que pode melhorar os seus resultados financeiros, se você entender o quanto é necessário, urgente e indispensável realmente dar atenção a isso, eu vou dar para você uma ferramenta para você poder começar a organizar isso tudo. Eu tenho uma aula
uma aula onde eu explico absolutamente tudo sobre balanço patrimonial individual, que é essa parte de organização, o óbvio que funciona, que você precisa entender no detalhe, como deixar sua vida a ponto de bala e explorar ao máximo a sua capacidade financeira, gerar patrimônio, guardar dinheiro, tudo nessa aula eu vou deixar no link do grupo do WhatsApp ou do Telegram, você pode escolher um dos dois ou estar nos dois, junto com a planilha que eu uso. Eu uso, gente, exatamente isso na minha planilha, na minha consultoria com os meus clientes, no meu curso. É exatamente esse primeiro passo que já dá pra mudar. E se você sente que você precisa da minha ajuda pra organizar isso, você vai olhar lá e pode ficar confuso, amanhã eu vou estar no meu Instagram 21 horas, 9 da noite, eu vou fazer uma live pra tirar todas as suas dúvidas, pra você ajudar você no que você precisar para resolver isso. Então, assim, o que você tem que fazer vai estar lá, tá? E para as pessoas que estão ansiosas perguntando sobre a comunidade, que eu vou abrir inscrições, que agora, né, Marcos, é comunidade, só na sexta-feira. Eu sei que vocês estão loucos para saber, eu recebo pergunta na caixinha todo dia sobre isso. Eu tava mais ansiosa que todo mundo, admito, porque eu fico doida para ajudar vocês. Quando eu vejo lá, Ana, pelo amor de Deus, abre, tem um monte de gente vendendo, mas eu só quero ver com você, eu gosto do jeito que você fala, enfim. Eu só posso dizer para vocês que o material tá incrível e que a abertura vai ser na última aula e com desconto de R$500 para os primeiros 20 primeiros que vão fechar, tá? Na próxima aula você vai aprender a aplicar o seu dinheiro da forma correta e aprender a evitar todos esses erros financeiros aí, a cometer todos os erros financeiros que as pessoas naturalmente cometem. E é isso, gente, muito legal, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã vai ter uma live para responder as dúvidas, como eu falei, eu espero vocês lá. Todas as informações são enviadas no grupo, eu espero que vocês estejam lá para não perder nada, principalmente esse material novo que vai ter. Se você não entrou, vai ter o link na descrição aqui para vocês entrarem. Eu espero que vocês estejam tão felizes como eu com todo o conteúdo que tá aqui, porque é do fundo do meu coração. Um beijo, até amanhã, a gente se vê. Tchau, tchau.